A história da humanidade está repleta de epifanias e estratégias militares que mudaram o curso dos eventos. Mas o que muita gente ignora é que por trás das táticas de batalha de grandes mestres como Sun Tzu, há um alicerce financeiro tão brilhante quanto fundamental. Uma estratégia quase invisível, que moldou impérios muito mais do que o simples confronto físico, a arte do equilíbrio econômico na guerra. Hoje vamos revelar a faceta menos comentada, porém vital, do pensamento de Sun Tzu, a estratégia financeira que nem de longe é secundária, mas sim a espinha dorsal de qualquer conflito duradouro. Sun Tzu é universalmente celebrado pelo A Arte da Guerra, um tratado que transcende tempos e fronteiras. Seu foco aparente, o campo de batalha, o inimigo, o posicionamento. A leitura padrão sempre enfatiza a vitória rápida, o engano, a movimentação das tropas, a guerra na sua forma mais visível. Mas escavando além da superfície, encontramos que Sun Tzu sabia algo extraordinário. A guerra que destrói os cofres do Estado é uma guerra que condena o vencedor à ruína quase tão certa quanto o derrotado. Ele escreve, de forma clara e precisa, que uma campanha longa e desgastante é um erro estratégico, pois o exército custará ouro e prata. O avanço dos suprimentos alimentares consumirá a paciência da população, o desgaste causará fome e desespero, e o Estado será enfraquecido para sempre. Não é mera preocupação logística, e tampouco discurso moralista, é uma fórmula de sobrevivência do poder. Assim, para Sun Tzu, a verdadeira arte da guerra está longe do confronto direto. Está em vencer rápido, com mínima dissipação de recursos, capitalizando a incerteza econômica do inimigo. É aqui que começa um fio secreto, uma sabedoria a menos explorada. A guerra não é só sangue, suor e pólvora. É uma negociação de recursos, um jogo de equilíbrio financeiro. E essa perspectiva mudou tudo. Naquele momento da história, a China antiga, marcada por reinos em luta incessante, o esforço militar era literalmente o peso da economia toda. Gaste demais mobilizando tropas e o Estado afunda. Exija demais do povo, ele resiste. Enche de revoltas a retaguarda. Plante uma guerra que se alonga, e o exército se desmoraliza, equipamentos se perdem, dinheiro desaparece. Ser poderoso no campo significava, antes de tudo, ser sustentável na carteira. Mas a audácia de Sun Tzu não se limita a esta advertência clássica. Ele propõe um pensamento financeiro inverso. A guerra deve ser conduzida para a obtenção de lucros, não apenas para a destruição. Ganhar é impor condições econômicas tão severas ao inimigo que sua capacidade de contestar desaparece, é transformar a guerra em um instrumento de investimento político e financeiro, não em um poço sem fundo de destruição. Reflita, um conflito que liquida um império é quase sempre um erro estratégico. Você pode ganhar uma batalha, mas perder a guerra dos cofres e da influência. Um aspecto que poucos tratam é que, para Sun Tzu, o campo mais decisivo ficava longe dos exércitos. No equilíbrio precário da economia estatal, da confiança dos súditos e na robustez dos suprimentos. O custo de uma campanha não é visível como as flechas que atravessam escudos, mas seu impacto ecoa por décadas. Se começarmos a rastrear consequências históricas, veremos padrões surpreendentes. Reinos robustos caíram não por derrota bélica em campo aberto, mas pela falência econômica induzida por guerras arrasadoras. Roma pagava os exércitos com saques e impostos cada vez mais abusivos, até que seus próprios cidadãos nutriram revoltas por insuficiência de recursos. O Império Bizantino sobreviveu séculos em parte graças à sua cuidadosa gestão financeira em tempos de guerra, escolhendo quando gastar e quando segurar as rédeas. Esta precisão no comando, para decidir não só como lutar, mas quando se comprometer financeiramente, é o que distingue uma potência passageira de um império duradouro. E é a mesma lição no nosso mundo contemporâneo. Podemos olhar para os conflitos do século XX e XXI. Guerras que desafiaram o equilíbrio financeiro de países, deixando marcas indeléveis. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, rompeu o sistema econômico europeu, e a Segunda Guerra deixou uma ordem global redefinida para sempre. Nenhum desses choques se explica apenas pelas batalhas nos campos e trincheiras, mas pela fragilidade das economias, pela sustentabilidade dos custos financeiros em um sistema interligado. Retornando à sabedoria de Sun Tzu, vemos que ele sintetizava instintos e experiências de uma era onde um corte no suprimento podia significar a queda do reino. Ele alertava sobre o desgaste lento a que o dinheiro impunha limites invisíveis às paixões do poder militar. No centro desse arcabouço financeiro da guerra, está o conceito de custo oculto, aquele montante que não aparece na contabilidade oficial, mas que corrói a base econômica, a confiança da população nos governantes, o moral das tropas, a disrupção dos mercados locais,
o impacto nas gerações futuras. Sun Tzu intuiu que esses custos ocultos eram tão letais quanto uma derrota em campo. Isso nos leva a uma revelação profunda e desconcertante. A estratégia militar convencional nunca foi apenas guerra. Foi gerenciamento de risco financeiro, em seu estado mais cru e imediato. E se isso é claro para os generais veteranos da antiguidade, o que dizer para líderes políticos e econômicos modernos, que enfrentam a ilusão confortável de que a guerra pode ser simplesmente um empreendimento de poder? O cerne da inovação de Sun Tzu está exatamente em mostrar seu oposto. A guerra irrestrita é um fracasso antes mesmo de começar. Aqui reside o paradoxo: perder rápido não é derrotar rápido. Não, perder rápido e devastar a economia é ruína para ambos. Vencer rápido e manter intacta a máquina econômica se torna então a arte máxima. Por décadas, historiadores e estrategistas negligenciaram este alerta financeiro, privilegiando o espetáculo da batalha e menosprezando o impacto silencioso da economia sobre a guerra como um todo. Mas como essa estratégia de Sun Tzu se manifesta de forma prática? Como um Estado antigo poderia garantir que a guerra fosse lucrativa e não uma fonte de ruína? A resposta: controle rigoroso dos recursos, utilização inteligente de alianças econômicas e manipulação do desgaste do inimigo. Sun Tzu incentivava ataques surpresa que minassem a infraestrutura inimiga, bloqueios que estrangulassem suprimentos vitais e ações políticas que alienassem a base econômica adversária. Não era só destruir soldados. Era desestabilizar o sistema financeiro do inimigo até que ele ficasse incapaz de continuar a luta. Toda essa lógica econômica se entrelaça com uma visão moderna do que chamamos hoje de guerra híbrida, uma mescla de forças convencionais, táticas econômicas, bombardeio psicológico e manipulação financeira. A velha China já enfrentava essa complexidade, mesmo sem os instrumentos sofisticados do mundo digital. Por outro lado, também chama a atenção como Sun Tzu fala da necessidade de proteger a própria economia durante o conflito. Ele não defendia uma guerra de pilhagem permanente, pois sabia que saque e destruição indiscriminada corroem a própria capacidade produtiva. Ser predador voraz é plantar a semente da derrota. Outro ponto crucial, absurdamente negligenciado, é a questão da moralidade econômica. Nada mais é que a gestão da confiança. O dinheiro da guerra é, acima de tudo, um contrato de confiança entre o governante e o povo. Sem isso, o império se desmancha internamente, muito antes dos invasores cruzarem a fronteira. Levando essa lição para o presente, é impossível não traçar paralelos com a gestão das dívidas nacionais modernas durante conflitos armados e crises econômicas. Estados disparam suas dívidas para financiar guerras, na esperança de uma vitória que cubra esse gasto. Mas, como bem nos alerta Sun Tzu, a despesa deve ser controlada ou o custo político e social será maior que qualquer ganho momentâneo. A mesma lógica aplica-se ao sistema financeiro internacional. Quando nações competem entre si, o resultado da disputa depende não só da capacidade militar, mas da solidez de suas economias para sustentar o esforço. Um país pode ser tecnicamente mais poderoso no campo, mas se seu sistema econômico for frágil, estará fadado à derrota encoberta, lenta e definitiva. Sun Tzu não deixava margem para romantismo na guerra, ele convergia para a economia como o terreno mais perigoso e decisivo da batalha. Por trás da fumaça, do choque das armas e do sangue, ele entendia que o verdadeiro cerco é financeiro, e que a vitória plena requer conquistar não só territórios, mas a continuidade da prosperidade. A guerra é um investimento, e como todo investimento, deve ser calculada, ácida na cautela, letal na precisão. Esse ensinamento parece até didático demais hoje, mas no mundo antigo era uma verdadeira revolução mental. Afinal, para reis e generais da antiguidade, a guerra era antes de tudo uma compulsão, um ritual de poder que muitas vezes se conduzia sem pensar no custo real. Sun Tzu mostrou que o maior comandante não é o que derruba mais inimigos, e sim aquele que preserva seu estado na dupla arena da guerra e da economia. A estratégia financeira de Sun Tzu revelada é a premissa silenciosa que sustenta os impérios. Todos os conflitos épicos e vitórias celebradas foram, conscientes ou inconscientes, exercícios dessa lógica: jamais permitir que o custo da guerra consuma o próprio sucesso. Ou, nas palavras dele, lutar para vencer, sim, mas lutar para sobreviver, acima de tudo. Por fim, reabrindo a reflexão para hoje, em um mundo interconectado, onde guerras são híbridas, crises econômicas e conflitos geopolíticos se entrelaçam, entender essa lição é vital. O equilíbrio econômico é o verdadeiro campo de batalha oculto. Por trás das manchetes, das armas e discursos, existe uma estratégia financeira milenar que continua definindo quem resiste e quem cai. Sun Tzu nos legou não só um manual de combate, mas um alerta temporal sobre o preço invisível da guerra. Dinheiro não é apenas dinheiro,
É poder, confiança e sobrevivência. E a falha em compreendê-lo pode aniquilar impérios muito mais rápido do que qualquer espada. Se você busca entender o que realmente move a história por trás das linhas do fronte, saiba que tudo começa no equilíbrio tênue da economia de guerra, a obra-prima esquecida de Sun Tzu. Agora que você conhece essa faceta invisível, o segredo do dinheiro na guerra, fica a pergunta: como essas lições moldam, silenciosamente, o nosso mundo hoje? A guerra nunca foi apenas batalha. Sempre foi finanças, poder e controle. O que nos leva a um ponto crucial: quem domina o dinheiro domina o destino. Se gostou desse mergulho profundo nas estratégias ocultas da história, continue com a gente. Ainda há muito mais para desenterrar sobre os sistemas que movem o poder, a guerra e a economia na nossa civilização. Inscreva-se e acompanhe. O jogo por trás do cenário está só começando.